Olá, esse é o Associado em Foco, diretamente dos estúdios ACE, Web TV, e você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, ACE Guarulhos no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe muitos conteúdos e todos voltados ao universo empreendedor, ao ambiente de negócios, e hoje não é diferente. O programa Associado em Foco tem o objetivo de apresentar para você um pouco mais da trajetória pessoal e profissional dos nossos associados. E para começar com chave de ouro, eu estou recebendo aqui 3 convidados muito especiais e vai ser sempre assim, cada um de um segmento, para contar um pouco para você da atividade, mostrar o que ele faz, mostrar um pouquinho também da vida pessoal. E hoje nós vamos começar aqui recebendo ele, que é do 2º Tabelião de Notas de Guarulhos. É um cartório isso, daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto. O Mauro Bordini, bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Luiz, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a ACE por dar essa oportunidade da gente poder aqui falar um pouco sobre o cartório e poder dividir a mesa aqui. Tive o prazer de encontrar o Carlos Serpelloni, que eu já conheço, e conhecer hoje aí o Cláudio, um prazer poder participar e abrir um pouquinho aí do que é o cartório, o que a gente faz, etc. Muito obrigado. Que legal, bem-vindo. Também recebendo aqui, aproveitando a deixa aqui do Mauro, ele que é o nosso associado, nosso parceiro aqui, nosso amigo, ele é criador de um dos mais importantes e tradicionais e respeitados e requisitados treinamentos da cidade de Guarulhos, do Brasil, de toda a região. Que é, aliás, eu não vou falar aqui não agora no início, vamos deixar para depois, todo mundo sabe que é o Titãs Leader Training, né? Mas depois nós vamos nos aprofundar nisso. Carlos Serpelloni, bem-vindo. Rapaz, eu estou assim, até constrangido, né? A voz do Luiz, ela é empolgante, apaixonante, né? É incrível, Luiz. É um prazer, é uma satisfação, é uma honra estar aqui. E chegando aqui, realmente encontrar essas pessoas maravilhosas, o Mauro, né? O Cláudio. O Cláudio se remete a Luiz, né? Quase que eu falei Luiz também. E muito obrigado por a presença de vocês aqui. É uma satisfação enorme. Não sabia que eu ia estar com pessoas tão especiais do meu lado. Muito obrigado e conte sempre com a gente. Obrigado, Serpelloni. E agora, olha, não menos importante aqui, por último, mas não menos importante, ele que também é associado, é nosso parceiro. Maravilha. Vamos receber agora aqui também com o maior carinho, Cláudio Luve. Cláudio Luve, bem-vindo. Poxa, Luiz, gratidão. Gratidão pelo convite, né? Acho que você confundiu Luiz porque é Luiz Cláudio. É, exatamente. Luiz e Cláudio. Luiz e Cláudio. Exatamente. Luiz e Cláudio. É um prazer estar aqui no programa Associado em Foco, né? Poder transmitir um pouco aí dos nossos trabalhos aqui, dos amigos aqui, né? Um prazer eu conhecer aqui o Mauro. O Serpelloni já conhecia, né? Então, assim, um grande amigo. Então, é um prazer imenso, viu? Parabéns aí pelo programa, né? Hoje é estreia, é isso? Hoje é estreia. Que bacana. E até aproveitando a tua deixa do Serpelloni também, o propósito aqui é esse mesmo, é a gente reunir. E detalhe, quando o Silvio, que é o nosso presidente, o Silvio do X, ele pensou nesse formato, ele pensou justamente num formato onde nós, mais uma vez, né, onde a CE, mais uma vez, pudesse ofertar ambiente de negócios para quem vem aqui. Hoje, então, nós temos 3 empresários, né, que estão se conhecendo. Claro que o Serpelloni já conhecia aqui o Mauro, mas está revendo. Sim, então é sempre importante isso, porque é mais uma oportunidade, né, de bater papo, de trocar cartão e quem sabe depois até fazer negócio. Com certeza. Falando em fazer negócio, vamos lá que nós estamos no Brasil, né, Mauro? É isso aí. E como nós estamos no Brasil, Serpelloni e Cláudio, a gente não faz negócio nenhum e quase absolutamente nada sem passar pelo cartório. Exatamente. Mas tem um detalhe. De que cartório nós estamos falando? Porque tem cartório de notas, tem cartório civil de imóvel. Fala um pouquinho, o Mauro, fala um pouquinho pra gente dessa diferença, mas até antes disso, conta um pouquinho da tua história, né? Você sempre fez parte do cartório, como é que funciona a coisa alguém abre um cartório? Conta pra gente esse cenário. Não, o cartório, existe primeiro um mito, né, de que passa de pai para filho, e não é isso, não existe, né? Já foi um tempo atrás que passava-se pro substituto e normalmente o substituto era nomeado pelo pai, pelo tabelião titular, e nomeava-se o filho ou a esposa, e aí criou-se essa ideia, mas na verdade era substituto. E desde 88, com a Constituição, foi através de concurso público. Então, eu sou formado em Direito, era advogado e estudava já para concurso público e tive a oportunidade, quando abriu o concurso destinado aos cartórios, né, a preencher vagas de cartório, de prestar o concurso e
Fui aprovado, assumi um cartório, primeiro no interior, fui registrador civil na cidade de Vargem, é uma cidade próxima a Bragança Paulista aqui, e continuei estudando, prestei novamente o concurso, e aí o segundo cartório de notas aqui de Guarulhos estava vago pela aposentadoria do tabelião anterior, e aí quando o tabelião se aposenta ou há um falecimento, ele renuncia, etc., o cartório fica vago e vai para concurso. Então o segundo tabelião de notas de Guarulhos estava vago pela aposentadoria, estava em concurso, eu prestei esse concurso e assumi aí a titularidade do segundo tabelião de notas de Guarulhos, e aí comecei a conhecer melhor a cidade, conhecer as empresas, conhecer as pessoas, para revitalizar a imagem do cartório. A gente procura sempre acompanhar essa modernização que ocorre em todos os ramos, né? E o cartório também busca essa modernização, exatamente para não ficar aquela imagem que muitas pessoas têm assim da burocracia, o cartório atrapalha. E não, a gente pode mostrar que a gente gera segurança nas negociações. É o outro lado, né? É o outro lado da história, né? Exatamente, né? A gente costuma brincar. Você compraria um veículo se não reconhecesse firma? Se fosse só, tá aqui, é meu, entrega o documento e pronto. Não, né? As pessoas se sentem mais seguras. Né? É verdade. Existe uma responsabilidade do cartório por trás, então isso também reforça a própria segurança jurídica da negociação, porque a pessoa sabe que se tiver algum problema, o cartório vai estar ali também para resguardar, né? E aí eu cheguei como segundo tabelião de notas de Guarulhos, foi em 2013 que eu assumi. 13. Exatamente, então fiz 9 anos agora em junho, dia 24 de junho, eu completei 9 anos como titular aqui do segundo tabelião de notas de Guarulhos. E aí existem as outras atribuições de cartório, em cartórios diferentes, e aí eu posso explicar também quais são essas atribuições, quantos tem em Guarulhos de cada uma delas. Vamos falar sobre isso, porque isso é importantíssimo. Legal. Até pra gente... Você colocou uma ótica bem interessante, eu confesso para você, porque realmente tem esse lado também, né? Tem o lado da segurança também jurídica, da segurança, né? Porque não é só a burocracia, né? A gente tem essa tendência, eu até de maneira, brincando aqui, coloquei dessa maneira, mas o fato é que ninguém faz negociação nenhuma sem o documento, sem uma garantia, né? E o cartório acaba dando essa garantia. A gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. Legal. Tenho certeza que eles têm perguntas aqui para fazer também. Maravilha. Vou passar para o Serpelloni agora. Por quê? Porque o Serpelloni... Serpelloni, fala um pouquinho da tua história. Por quê? Porque você é um empresário, eu te conheci assim, empresário do ramo de transportes. Sim. Né? Mas de repente o tempo passou e eu, quando te conheci, você já era escritor, você já era palestrante, head trainer, já tinha uma empresa, né, que é associada, que é a Dharma Treinamentos. Fala um pouquinho dessa história toda. Como é que você começou aí? Começou nos transportes, migrou para essa outra área? Fala um pouquinho pra gente. Bom, na verdade eu comecei na agricultura, eu sou paranaense do interior, e lá eu lidava com algodão, milho, soja, porco, vaca, e até aos 13 anos de idade. Quando meu pai teve alguns problemas financeiros, lá nós viemos para São Paulo. E chegando aqui sem estudo, tímido e doente, você vai trabalhar de servente de pedreiro. Nada contra a profissão, mas ela não exige muita preparação nem formação, ao contrário do cartório, né? Que fez direito, advogado, estou até aqui com inveja, mas isso eu vou deixar para depois. E realmente, analfabeto de tudo, fui trabalhar de pedreiro, servente de pedreiro, na verdade, e eu vi que estava difícil para mim, eu fui trabalhar de ajudante de caminhão. Um pouco pior, né? Só que é apaixonante. E aí eu gostei de trabalhar com transporte, eu fui ajudante, conferente, arrumador, para quem entende sabe que você precisa arrumar carga no caminhão, conferir se está certo o produto, né, para não carregar errado. Passei para encarregado, e aí eu abri minha empresa com 19 anos. Porque eu percebi que para ganhar dinheiro tinha que ser empresário. Eu estava enganado, mas isso é outra coisa, né? E eu fiquei 30 anos no ramo de transporte, passei para os meus filhos, e sem querer fui trabalhar com treinamento. Não era um sonho, não era um objetivo, nada. Simplesmente eu comecei a fazer treinamentos comportamentais porque eu era de logística, bom em matemática, cubagem, FLETCIF, FOB, então era outra linguagem. Quando eu vim para o treinamento, eu achei uma coisa fantástica, linda. Falei, nossa gente, que gostoso. E comecei a contratar o pessoal do SEST e SENAT para dar treinamento dentro da minha empresa. E eu comecei a participar dos treinamentos como treinando, né, como aluno. E gostei muito. E aí eu comecei a perceber que tinha outros treinamentos sobre a mente, sobre o comportamento humano, e coisas que eu já fazia, que eu já lidava, mas eu não sabia que tinha uma técnica para aprimorar isso, para melhorar, para fazer de propósito aquilo que muitas vezes alguém já faz e com maestria.
E aí eu comecei a ministrar treinamentos dentro da minha própria empresa. Peguei alguns amigos para me ajudarem, onde eu comecei a palestrar. A gente não nasce palestrante, né? E eu era tímido, doente. Quando eu falo que eu nasci com 1,5 kg e que eu bebi Formol, as pessoas não acreditam, né? Mas foi tudo que aconteceu na minha vida. E aí, rapaz, de repente eu estava fazendo o Titãs Leader Training, que é aquele treinamento que muitos empresários de Guarulhos já fizeram, muitas outras pessoas do Brasil todo, vem pessoas de Pernambuco, do Paraná, do Rio Grande do Sul, fazer o treinamento Titãs Leader Training. 3 dias no hotel fazenda, preparado. E isso me tomou 10 anos de estudo para poder ministrar esse treinamento. 10 anos de estudo. Então, assim, é o dobro do direito, que é 5 anos. Né? É 10 anos. E assim, estudando todos os dias. Então, hoje, quando está escrito aí, palestrante, head trainer, escritor, eu acho que isso é um apelido, porque na verdade eu sou um estudante. Porque eu estudo todos os dias. E ainda não sei como funciona a mente humana, porque a mente humana é algo fabuloso, fantástico. E eu continuo estudando. Então, eu sou um estudante da mente. Mas, na veia, tem o sangue de transportador de carga. Eu estou empresário do ramo de transporte novamente. Estou abrindo uma empresa que inaugura agora em agosto. E nós vamos trabalhar com carga fracionada, carga seca em geral. E as pessoas estão me perguntando, né, Luiz? Poxa, você então vai abandonar o treinamento, vai abandonar a Dharma? De jeito nenhum, eu vou conciliar. Porque, na verdade, eu tenho equipe. Eu tenho uma equipe na Dharma Treinamento, uma equipe muito boa, de 22 pessoas que trabalham. O Stack Moura vai fazer a gestão da Dharma, eu vou ficar por trás, né? E a transportadora também. Eu estou montando uma equipe com a mesma excelência da Dharma Treinamentos. Olha, que legal, que legal. Ou seja, né? Tá no sangue, né? Não tem como abandonar, né? Uma hora você volta, né? Volta e assim, para mim é muito fácil, né? Porque quando você aprende a andar de bicicleta, você não esquece mais. É verdade. Eu fiquei 12 anos afastado do transporte, mas não totalmente, porque como consultor, eu prestava serviço para transportadoras, como consultor de negócio. Inclusive, para abrir a minha empresa, e eu uso a ética, aliás, tem um livro de ética, eu cheguei pro dono da empresa e falei, olha, estou saindo, porque não é ético eu ficar como consultor com você e abrindo a minha empresa. Então, eu estou saindo, ele continua meu amigo, ele gostou muito da minha sinceridade, da minha forma de abordagem, e hoje ele é meu amigo. Entendeu? E vai ainda me ajudar, vai ser o meu parceiro ao invés de ser o inimigo. Olha que gostoso. Olha aí que legal, hein? Que legal, que maravilha. Agora, olha só, Cláudio aqui do meu lado, tem até aqui um viés aqui muito parecido com o viés de trabalho do Serpelloni, mas eu vou jogar aqui todo o foco para a sua experiência no RH. Porque eu te conheci como especialista de RH. Então, quando me falaram do Cláudio Luve, falaram do Cláudio como alguém que entendia muito de RH. Eu me lembro até hoje que eu precisava de alguém que conhecesse do assunto e falaram, fala com o Cláudio Luve, ele é um especialista em RH. E depois eu acabei conhecendo o Cláudio, né? E depois eu notei que ele tinha outras apresentações, né? Ele, na verdade, ele até se apresentava de outras maneiras. Mas, Cláudio, no teu caso, não tem jeito. Pegou o lance do RH, né? Você já apresentou programas em outra ocasião, lá na TV Sem Comércio. Exato. Então, quer dizer, fala um pouquinho também aí dessa história. Você que, como a gente sabe, começou como especialista em RH, mas acabou migrando aí para a área do treinamento, das palestras, etc. Conta um pouquinho para nós aí dessa trajetória. Maravilha, Luiz. Realmente eu comecei na área de recursos humanos, eu comecei na área de transporte, inclusive. Era do Grupo Bom Preço. Tinha uma transportadora ali na Vila Guilherme, inclusive, né? E o Grupo Bom Preço era uma rede grande ali no Nordeste, não sei se ainda tem ainda, né? E aí, foi nesse momento que eu comecei no RH. E aí, surgiu a oportunidade de entrar no Banco Bandeirantes. Na época tinha o Banco Bandeirantes, né? Então eu tinha 17 anos, mais ou menos, entrei no banco. E eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas hoje, Luiz, que o banco foi uma escola para mim. Embora que eu trabalhei no Grupo Bom Preço, na transportadora Bom Preço, né? Aprendi muita coisa de RH ali, recursos humanos. Mas o banco, eu falo que foi uma escola para mim. Fiquei 17 anos no banco, né? Mas por que uma escola? Porque eu comecei no Banco Bandeirantes e teve fusões. E eu fui, então, quer dizer, na época, o Banco Bandeirantes comprou o Banco Banorte, né? Depois o Banco Financial Português comprou o banco, depois o Unibanco, depois o Itaú. E nessas fusões todas eu fui ficando. Os meus amigos foram saindo porque, com as fusões, né? E eu fui ficando, fui me adaptando às culturas. Então, isso para mim foi muito valioso, né?
de poder assim, me adaptar às mudanças, às culturas que foi tendo ali, né? E depois, por volta de mais ou menos 2010, algo me tocou que eu precisava fazer algo a mais, né? Por que não levar conhecimento para as pessoas, né? Eu já tinha isso já no sangue já. Lá no banco, eu preparava as pessoas ali, né? Tanto que hoje, um dos meus amigos foi preparado por mim. Então eu já tinha isso comigo, de transmitir conhecimento, não de guardar conhecimento, né? Então já estava no sangue. Em 2010, não, por que não levar, né, esse conhecimento? Foi onde eu comecei a dar palestras, em 2010. E aí depois, eu quero algo a mais, por que não dar aula em faculdade? E aí foi tão engraçado, porque na época, eu estava pensando o quê? A ideia era entrar em faculdade, dar aula no curso de graduação. Essa era a minha ideia em 2010, 2011. A minha primeira oportunidade em 2013 foi no MBA. Aí eu falei, caramba, né? É um grande desafio, né? Porque, poxa, logo de cara já começar a dar no MBA. Mas aí eu tive uma professora na época que me auxiliou bastante, me deu dicas, né? Então 2013 começou ali. E aí continuando paralelo com o RH, né? Porque eu estava no RH. E aí depois eu saí do banco em 2012, depois eu entrei na Sodexo do Brasil, multinacional, né? Depois na Crefisa. Então sempre em empresas grandes, né? E aí quando foi em 2016, algo me tocava, não, acho que eu preciso focar nisso, né? Realmente focar nessa questão de dar aula, palestra. E aí foi quando em 2016 eu decidi sair do corporativo. Mas é tão engraçado isso que você falou de RH, tá até hoje. Tá na veia, porque depois eu tive a oportunidade de apresentar o programa, como você, né, como você conheceu lá o programa, na TV Comércio. E aí em 2016 o Cipriano falou, eu sempre tá aprendendo algo, buscando conhecimento, né? E aí eu fiz formação de coach, de mentor em 2016. E aí eu já tive, assim, metas. Bom, eu quero virar escritor. O Cipriano é um grande, né? Um grande exemplo. Ele tem 9 livros, não é isso? 9. 9 livros, gente. E eu, em 2016, Mauro, eu falei, pô, eu quero ser um escritor. Aí quando foi em 2017, Luiz, surgiu uma oportunidade de ser coautor de um livro, né? Aqui no Brasil, né? E aí eu falei, caramba, agora por que não virar um escritor internacional? Por que não, né? E aí, quando foi em 2020, até convite aí de grandes amigos lá de Portugal, né? Eu participei de 3 livros lançados lá em Portugal, né? E pessoas que me convidaram, por exemplo, como a Fernanda Martins, eu quero até agradecer aqui a Fernanda Martins, lá de Portugal, que me convidou em um dos livros, e o Pedro Ramos, né? O Pedro Ramos hoje ele é CEO da Keep Talent lá em Portugal, e ele é presidente da APG, Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Então foi através dessas 2 pessoas que me abriram as portas mesmo para participar desses livros, né? E dali eu comecei a escrever artigos para revista não só no Brasil, Portugal, Angola, né? Então eu já tenho muito relacionamento também em Angola, Moçambique, e sempre levando a temática, gestão, RH. Então realmente está no sangue, continua. Né? E as minhas aulas hoje de faculdade é RH. E quando é MBA é para falar de liderança. Que legal, que legal, que legal. Agora, vamos pegar aqui o teu gancho aqui para falar um pouquinho de... Porque a gestão, né? A gestão de empresas, e aí acionando aqui o Serpelloni, colocando o Serpelloni na conversa, ele que atua muito também na formação dele, a gestão ela está muito conectada também com o ser humano, porque o desempenho, a performance do ser humano, ela está totalmente conectada com a mente, né? Então, o ser humano ele precisa estar bem, né? Não só no que diz respeito à sua formação, mas também ali ao seu emocional, enfim, ao seu preparo mental para poder ter um desempenho bom e desempenhar e performar da melhor forma, com o perdão do pleonasmo aqui. E você atua muito nessa área com o Titãs Leader Training, né? Fala um pouquinho desse treinamento que é tão conhecido aí na cidade. O Titãs Leader Training é um dos produtos da Dharma Treinamentos, porque a Dharma Treinamentos tem 24 treinamentos. Então as pessoas pensam, algumas pessoas, que a Dharma é só Titãs. Não é. Ela tem de comunicação, relacionamento de casais, por exemplo. Eu tenho treinamentos de vendas, de liderança. E o que eu faço? Olha só, a Dharma, eu sou head trainer, mas tem uma equipe. Porém, cada livro meu é uma vivência que eu tive. Então, quando eu fiz um livro de liderança, um treinamento de liderança, eu trouxe toda a minha bagagem como líder de grandes empresas de transportes.
Então, eu tinha 250 funcionários, eu consegui fazer uma transportadora que tinha 2.500 funcionários e eu tinha uma parte dela que era 250, diminuir a varia, diminuir atraso, diminuir tudo, aumentar a performance, aumentar o lucro e tornar uma empresa rentável até ser vendida para um grupo grande. Então, assim, não é que eu simplesmente tenho uma teoria sobre liderança ou sobre vendas, eu vivi isso. E as pessoas me falavam, Carlos, coloca isso num livro. Então, não só coloquei em livro, como na prática também. Então, assim, o Titãs é o carro-chefe, é a menina dos olhos, né, dos olhos da Dharma. Por quê? O Titãs vai lidar com vivência. Não tem palestra no Titãs Leader Training. Não tem bate-papo. É vivência o tempo todo e alta pressão. Então, prepara a pessoa para o mundo, porque o mundo é uma pressão. É o tempo todo. No cartório tem pressão. Sim, né? O Lube tem pressão. Você tem pressão aqui. Você tem que ter números aqui. O Luiz não adianta só, eu falo bem, tem uma voz bonita, mas tem resultado, Luiz? Você me falou uma coisa que eu fiquei espantado, né? Dobrou o número de associados aí de um tempo para cá. É verdade. Isso é fruto de trabalho. Sim, e o exatamente. Leader Trainer, ele prepara a pessoa para o mercado do trabalho. Mas, Carlos, eu ouvi dizer que é para pessoal. Sim, porque você também leva para a vida pessoal, para a sua família. Então nós vamos lidar lá com 8 sentimentos. Os 4 básicos: medo, raiva, alegria e tristeza. Medo, raiva, alegria e tristeza. Falo rápido porque eu já conheço. E eu esqueço que as pessoas não conhecem, né? E nós vamos lidar na prática com ansiedade, depressão, autoestima e autoconhecimento. Mas quando eu falo na prática, é na prática. Eu não vou ensinar a pessoa a lidar com isso. Ela vai lidar com isso. Essa é a grande diferença do treinamento. São 3 dias no Hotel Fazenda. Em agosto nós teremos um, que é dia 19, 20 e 21 de agosto, em Vargem Grande Paulista. Você falou Vargem, esse é Vargem Grande Paulista. Onde a pessoa entra na sexta-feira, faz uma imersão, há uma desconstrução mental na sexta e sábado, e depois uma construção, uma nova construção mental, e a pessoa já tendo passado por raiva, por exemplo, que é um sentimento que não dá para falar assim, ô Mauro, fica com raiva. Não dá. Mas lá ele vai sentir a raiva naturalmente no treinamento. Como eu falei, é uma equipe grande, 22 pessoas, onde tem 2 coaches, 2 psicólogos, onde tem hipnólogo, hipnoterapeuta, tem enfermeira, tem todo um aparato que vai cuidar desse pessoal que está treinando, e ele vai sair dali com ferramentas para ele utilizar no dia seguinte, se ele quiser. Porque ninguém é obrigado a nada. Ele vai ter ferramentas. Ele vai ter uma Ferrari na garagem. Titãs Leader Training é isso, ele vai ter uma Ferrari na garagem. Agora, se ele vai ligar o carro e vai sair, aí é com ele. E é tão forte o treinamento que nós pedimos a todos os treinandos que, durante 10 primeiros dias pós o treinamento, ele não tome nenhuma decisão radical que ele não tomaria antes do treinamento. Então ele tem que esperar a poeira baixar, porque ele sai inflamado, ele sai energizado, ele sai com vontade, com desejo, vontade de viver, vontade de mudar o mundo. Né? A pessoa sai de lá querendo mudar as pessoas. Só que nós não temos esse poder. E ela precisa descobrir isso, que ela vai mudar ela, porque fora ela não consegue mudar. Mas ela vai ter um outro entendimento, uma nova forma de encarar. O governo deveria ministrar esse treinamento em todas as faculdades. Deveria ser obrigatório. Esse é o Titãs Leader Training. Os demais é uma opção, você faz se quiser. Mas esse treinamento ele deveria fazer. E a minha empresa é de Guarulhos. E o que me entristece, mas é só uma forma de dizer, é que muita gente de Guarulhos vai fazer fora. E nós temos aqui em Guarulhos o melhor treinamento do mundo. E não sou eu que estou dizendo. Você pode perguntar para várias pessoas de Guarulhos que já fizeram, inclusive associados da CE, e você conhece muitos, sim, né? Vários. Dr. Jorge Carone, Ricardo França, Guilherme Trener e outros que fizeram o Titãs Leader Training, pergunta para eles. Você recomenda? É bom? É de Guarulhos. Eu pago os impostos para Guarulhos, né? Sou associado da CE Guarulhos. É verdade. E tem gente que vai procurar fora. Pode procurar fora? Claro, eu também consumo fora algumas coisas, mas eu procuro consumir aqui. Porque, por exemplo, na terça-feira, que eu queria jantar com a minha esposa, eu vim jantar em Guarulhos, né? Eu estou morando fora de Guarulhos agora, por uma questão estratégica, mas eu vim jantar em Guarulhos. Eu compro minha roupa em Guarulhos. Isso é um estilo meu. Eu uso Guarulhos para poder fomentar a cidade, melhorar as coisas, né? Mas assim, me ocorreu, eu preciso perguntar, senão eu vou esquecer. Posso fazer uma pergunta para o Mauro? Por favor. Porque Fica é o à seguinte, vontade. quando ele falou do segundo tabelião, eu fiquei indeciso. Eu sou obrigado a consumir o cartório que está perto da minha casa ou eu posso escolher o segundo tabelião? Boa pergunta. Então, na Boa verdade pergunta. é assim, dos cartórios de notas não tem o que se chama de territorialidade, ou seja, cartório de notas é livre a escolha do usuário do serviço. Então você pode fazer uma escritura de um imóvel de Minas Gerais num cartório de notas aqui de Guarulhos.
Mas alguns outros cartórios, alguma das outras atribuições que a gente mencionou que existem outras atribuições, algumas delas têm territorialidade. Então, ou seja, os cartórios de imóveis, eles seguem uma territorialidade. Em Guarulhos tem 2 cartórios de imóveis, e aí depende do bairro, vai ser do primeiro ou do segundo. Diferentemente do cartório de notas, que daí é a livre escolha das partes, pela confiança, pela prestação do serviço, se é mais célere, se é... O valor é o mesmo, porque é tabelado, mas no de notas não tem essa territorialidade. Não tem esse filtro. Então eu posso usar o seu cartório? Pode usar mesmo morando em outro bairro, outra cidade, não tem problema. Pode usar o cartório. Poxa, que legal. Interessante, boa pergunta. Agora, até para complementar, para a gente entender, tem também uma certa confusão, né? Porque o pessoal lá, cartório, parece que é tudo uma coisa só. E não é. Não é. Né? Não é? Não é. Não é. Não é? Não é. E você quer que eu provo? Fala aí, conta aí, ô Vamos lá, Bordini, então. conta pra gente a diferença entre os cartórios. Nós temos 6 atribuições de cartório no Brasil. Isso está na lei dos registros públicos, né? E na lei 8.935 também, que é a lei de notários e registradores. Então, quais são essas 6 atribuições? Cartório, vamos começar por um cartório que todo mundo vai passar na vida, independente se a pessoa é rica, pobre, independente de qualquer coisa, todos vão passar, vocês já passaram e ainda vamos passar, que é o cartório de registro civil. Então, nascimento, casamento e óbito são os atos básicos do cartório de registro civil, e aí existem atos acessórios a esses, mas que sempre diz respeito ao estado das pessoas, ao estado civil das pessoas, né? Então, interdição, se alguém é interditado, vai ser registrado lá no cartório de registro civil, e esse cartório ele dá base também para várias políticas públicas e etc. Em Guarulhos são 2 cartórios de registro civil, um no centro, fica atrás da Tiradentes, perto da UNG, e outro lá em Cumbica. O cartório de registro civil ele tem territorialidade no casamento e no óbito, então, e no nascimento também. A pessoa que falecer na região de atendimento de determinado cartório, o óbito tem que ser registrado nele. Então, essa é uma das atribuições. A segunda atribuição são os cartórios de protesto. Em Guarulhos também existem 2 cartórios de protesto, eles são responsáveis pelo apontamento das dívidas não pagas, né? Então, cheques devolvidos, duplicatas, contratos não cumpridos que já dá para protestar e etc. É o famoso protesto mesmo de dívida. Então, são 2 em Guarulhos. Também ele é de Guarulhos inteiro, e existe um distribuidor. Você não consegue escolher entre o primeiro e o segundo. Você leva ao distribuidor, ele tem um sistema qualitativo e quantitativo de títulos, e ele equilibra entre os 2 cartórios. Essa distribuição vai entrando e o próprio sistema é automatizado e vai distribuindo para o primeiro ou segundo. Em Guarulhos, todos os bairros vão ser sempre distribuídos por essa forma de distribuição. Então, são os 2 de protesto. Aí existem os cartórios de registro de títulos e documentos. O registro de títulos e documentos, o ato mais praticado nele é a notificação extrajudicial. Então, quando você deseja fazer uma notificação extrajudicial com a fé pública de um cartório que comprove se foi entregue ou não aquela notificação, é no cartório de títulos e documentos. Aqui em Guarulhos são 2, eles são, na verdade, anexos aos cartórios de registro de imóveis. Depois existe o cartório de registro de pessoas jurídicas. Ele é um paralelo aí com a junta comercial, né, para a gente trazer aí para o ambiente empresarial. Só que no cartório de pessoas jurídicas é o registro das empresas que não possuem a finalidade lucrativa. Então, fundações, associações, partidos políticos, igrejas e assim por diante, essas entidades são registradas no cartório de pessoas jurídicas. Aqui em Guarulhos também é anexo ao cartório de registro de imóveis. E aí chegamos no cartório de registro de imóveis. Então, são 2 em Guarulhos, tem a territorialidade, que eu mencionei já na pergunta do Carlos. Depende do bairro, o registro vai ser sempre efetivado naquele cartório. Lá é onde existe a famosa matrícula do imóvel. No cartório de registro de imóveis, é a certidão de nascimento do imóvel. Todas as informações ficam na matrícula do imóvel. Um empréstimo em que o imóvel foi dado como garantia, vai constar lá. Vendeu, a alteração do proprietário vai ter lá na matrícula e assim por diante. Esse é o cartório de imóveis, são 2 e tem a territorialidade. E a última atribuição, então, é a do cartório de notas, que é da qual eu sou um dos titulares aqui em Guarulhos, do segundo. Existem 4 cartórios aqui de notas em Guarulhos.
Então, o que nós fazemos no cartório de notas, né? O cartório de notas ele é responsável dos atos mais simples ainda, é o reconhecimento de firma e autenticação de cópia, que nós fazemos aí diariamente, é um atendimento em grande quantidade, até pelo tamanho da cidade de Guarulhos, a gente atende bastante gente, né? E aí é aquela que eu mencionei anteriormente, é a fé pública da gente afirmar que determinada pessoa assinou aquele documento ou que aquela cópia efetivamente é idêntica à original que foi apresentada para nós, né? E além desses atos, nós temos a procuração pública, então alguns atos principais exigem que o ato principal seja público, então a procuração é um acessório, ele tem que seguir aquela forma do principal, sendo também então pública, por isso que existe a procuração pública, né? Então se a pessoa vai viajar, se a pessoa vai se ausentar, ou se ela não consegue se deslocar até determinado local, ela pode deixar uma procuração pública com alguém da confiança dela, e a procuração pode ser revogada a qualquer tempo, salvo algumas poucas exceções previstas na lei, né? E também feita então a procuração no cartório de notas. E aí outro ponto importante são as escrituras públicas, que nós fazemos aí uma demanda bastante grande, né? A escritura pública ela envolve então transações das mais variadas espécies. A mais comum é a de imóveis, né? Compra e venda de imóveis, e a gente coloca ali no papel de uma maneira clara para todos os presentes na escritura tenham ciência e saibam do que está sendo feito e não tenham dúvida mais para frente. O nosso objetivo, além da segurança jurídica, é evitar conflitos. O cartório, evitar conflitos jurídicos, vamos dizer assim, né? Ou, pelo menos, prever o fim do conflito como vai ser, porque está ali colocado com fé pública. Se alguém for questionar, já dá para se ter uma ideia se ele vai ter ou não sucesso no futuro, porque o nosso objetivo é esse, evitar futuros conflitos entre as partes ali de qualquer tipo de transação. E tem também as escrituras de atos que anteriormente eram feitos somente no fórum, né? Então, escritura de inventário, que se levava anos no fórum. Sim. Quando há o falecimento de alguém se faz o inventário, antigamente no fórum levava 5, 10 anos para terminar Sim. o inventário. Hoje a gente consegue fazer um inventário em um mês no máximo, está pronto, bacana. Já vai para o registro e transfere para os herdeiros, tudo bem rápido, assim como o divórcio também é feito também hoje em cartório, né? De uma maneira bem mais célere também. E também está dentro dos atos das escrituras públicas, né? Então, basicamente, esses são os principais atos do cartório de notas e a divisão entre as atribuições. Aí, legal, Mauro. Só porque eu fiz essa pergunta, eu queria só continuar para encerrar. Por favor. Mauro, obrigado. É uma pergunta política, mas como você se demonstrou muito conhecedor, você falou de todos com muita propriedade. Totalmente, né? Conhece muito. Eu me canso de ir em cartórios, não é o caso do seu, e ficar 2 horas na fila e você me fala que só tem 2 em Guarulhos com a população de 1,5 milhão. Não está na hora de pôr mais um? Boa pergunta. Como é que funciona isso? Boa pergunta. Então, os cartórios eles já existem, são criados por lei, né? Então eles já existem, né? Para você aumentar ou se criar novos cartórios, tem que ter um projeto de lei que é de iniciativa do Tribunal de Justiça e ser aprovado pela Assembleia Legislativa. É do âmbito do Estado. Mas quem vê essa necessidade? Porque o povo vê essa necessidade. E quem me ajuda nesse caso? O legislador, né? É o legislador, é o deputado. Que tem que provocar, por exemplo, o Tribunal de Justiça para que ele observe isso, né? Alguém não está vendo. Alguém não... você que às vezes o que acontece, aqui em Guarulhos a gente tem um cenário um pouco diferente de outras cidades, porque tem uma proximidade com São Paulo. Isso. Então, às vezes as pessoas vão para o cartório de Santana, vão para o cartório do Tucuruvi, vão para o cartório da Penha, Ermelino Matarazzo. Então fica meio que um conglomerado. Você pega outras cidades do porte de Guarulhos, mas que são distantes de grandes centros como São Paulo, eles têm Campinas, por exemplo, existem mais cartórios do que Guarulhos. Como sempre, é a proximidade de São Paulo, viu? A proximidade de São Paulo. A proximidade de São Paulo está sempre na tela aí, está sempre na história. Mas se eu tiver mais cartório em Guarulhos, eu não vou para São Paulo. Olha que simples. Pois é. É o caminho inverso. Pois é, mas sempre a proximidade. Bom, fica aqui o meu protesto, fica aqui fica registrado o seu protesto. Vamos com fé pública. Se não, tem mais aqui, não precisa ir para São Paulo, né? Se tem mais aqui, né? Não, mas o Mauro... Mas sabe que tem muita coisa feita ainda em São Paulo. Muita ainda, Guarulhos, né? Tem. Eu já conversei nos cartórios de registro de imóveis, por exemplo, para a gente ter uma ideia assim...
quantas escrituras entram por dia de São Paulo. Tá. E entra mais escritura de São Paulo do que dos cartórios de Guarulhos. Olha isso. E o que eu penso é, muita gente que mora em Guarulhos acaba trabalhando em São Paulo. Então, durante a semana que dá para resolver, já tá lá, resolve por lá. Agora eu quero pegar o gancho aqui do Mauro, porque é sempre a proximidade com São Paulo, ela tá por trás. Porque eu já ouvi uma frase, não lembro de quem, mas a proximidade com São Paulo é ao mesmo tempo que poderia ou é uma bênção, virou uma maldição em alguns casos. Entendeu? Quer dizer, e o aspecto do consumo é um dos aspectos que faz com que essa proximidade não seja exatamente uma bênção e sim uma maldição, porque as pessoas acabam consumindo mais em São Paulo, porque está próximo, porque é acessível, do que aqui. O próprio Serpelloni acabou de falar aí. Nós temos aqui na empresa dele um ótimo treinamento que as pessoas acabam consumindo fora. Agora, eu não imaginava que isso também se estendia aos cartórios, né? Estou chocado aqui. Exato. Agora, eu quero pegar esse gancho aqui do Mauro, porque ele está falando aqui de uma variável que com certeza impacta nesse resultado, que é o fato de que muitas pessoas, muita gente de Guarulhos trabalha em São Paulo. E aí eu quero falar de RH, é claro. O Cláudio, as empresas de Guarulhos, né? As empresas de Guarulhos, elas têm essa visão ao contratar os seus colaboradores, porque o fato é que tem muita gente também que mora em São Paulo e é contratado por empresas de Guarulhos. Como é que você analisa também essa variável aí, hein? Que foi provocada aqui pelo comentário do Mauro, viu? Isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa mora aqui em Guarulhos, vai trabalhar aí em São Paulo, e em São Paulo vem trabalhar em Guarulhos. E isso não é uma crítica, eu só estou fazendo um comentário. Sim, sim. É só um comentário. Exatamente. Eu acho que deveria ter um estudo ali de você pudesse ter pessoas próximas à sua empresa, né, que primeiro que tem que atender as necessidades, né? Esse é o filtro. Entendeu? E aí seria bacana, mas não acontece isso na prática. Eu, por exemplo, sempre trabalhei longe. Eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Guarulhos, mas eu morava em São Paulo. Eu cheguei a trabalhar em Osasco. Mas eu entendo por que um pouquinho disso daí. Porque as grandes empresas, às vezes, não estão tão próximas. Então você pega o RH do Itaú, por exemplo, não fica aqui em Guarulhos, o RH do Itaú. Fica lá em São Paulo. Mas de repente você tem uma oportunidade de uma Xé, né? Que é uma grande empresa aqui em Guarulhos. Então a pessoa de repente tem um sonho de trabalhar na Xé. Então ela vem de São Paulo para Guarulhos. Então eu acho que é questão da onde você quer trabalhar, da oportunidade que surge. Né? Então você mora aqui em Guarulhos, mas se não está surgindo oportunidade aqui, vai surgir lá em Osasco, você vai para Osasco. Exato. Né? Por exemplo, o RH do Bradesco é em Osasco. Então eu acho que é isso, porque é onde estão as empresas, né? Estão espalhadas. Então, aonde surge aquela oportunidade, você vai. Em Guarulhos tem muito isso, né? Muita gente que mora em Guarulhos trabalha em São Paulo, né? Isso é um fato concreto, né? Isso é um fato concreto. E talvez tudo isso influencie aí na questão do consumo, né? Impacta diretamente na questão do consumo. Porque se a pessoa trabalha em São Paulo, ela está em São Paulo no final da tarde, ela acaba, eu vou comprar alguma coisa, eu vou no shopping, eu vou tomar um café, ela vai aonde se ela está em São Paulo? Em São Paulo. Exato. Então ela acaba chegando em Guarulhos já para descansar, para ir para casa, né? Então o hábito de consumo acaba sendo influenciado aí. Fala, Serpa. Não, mas desculpa, Cláudio. Fala, Serpa. Luiz, Cláudio e Cláudio, né? Dá no mesmo. O que acontece? Eu vivo uma situação onde eu dou treinamento de fim de semana, onde as pessoas têm uma opção de escolher onde ela vai treinar. Né? Inclusive eu uso o hotel de Guarulhos, Bristol Hotel. Tá? É um hotel que eu uso muito. Parceria, é de Guarulhos. As pessoas de Guarulhos, no fim de semana, quando não está trabalhando, ele prefere ir lá no salão, na Paulista, fazer um treinamento. E o paulistano, quem está lá em São Paulo, ele não vem para Guarulhos. Ele não reconhece Guarulhos como algo, olha só, confiável. Ele não acha que um treinamento em Guarulhos seja melhor do que um da Paulista. Então, o guarulhense vai para Paulista. O cidadão de São Paulo não vem para Guarulhos. Existe essa diferença. Mesmo no dia de folga, buscando um treinamento, mesmo treinamento. Porque eu dou treinamento em hotéis em São Paulo também. E também em Guarulhos, né? E o Titãs é feito no Hotel Fazenda, porque Guarulhos não tem esse hotel que esse formato que eu preciso. Mas muitas pessoas, e eu vivi isso, porque eu tinha escritório na Barra Funda. E eu vendia muito para Guarulhos.
E com o escritório em Guarulhos, eu vendo pouco para Guarulhos. Então o pessoal preferia comprar da Dharma da Barra Funda do que da Dharma de Guarulhos. É uma coisa impressionante. E na questão de mão de obra, ô Lúvio, você está certo, porém, eu tinha transportadora em Cumbica. A minha transportadora sempre foi em Cumbica. E os meus funcionários de São Miguel, Taquera... Porque está próximo Penha, também, né? Também. Porque está próximo então, ali. vinha muita gente É. lá. Né? E vai gente de Guarulhos também. O que eu sinto que falta é uma campanha pedindo para as pessoas procurarem primeiro trabalho perto da sua casa. Porque tem muita gente que passa em frente a uma empresa onde ele mora e vai procurar em outro lugar. E eu vivo isso hoje no ramo de transporte de carga. Os meus vendedores de carga, eu tenho que falar para eles, você já procura aqui na nossa rua procurando cliente? Não, eles saem longe para procurar. Já sai achando que perto de casa... E é bíblico, né? Está na Bíblia, que a pessoa vai buscar riqueza fora e estava dentro dele, né? Estava onde ele estava. Então nós temos que ter uma cultura, mudança de cultura, porque Guarulhos é uma cidade importante, uma cidade boa, tem coisa boa aqui. Antigamente talvez não tivesse, mas hoje nós temos vários restaurantes, Coco Bambu, Com certeza. né? Cali Café, Viena. Os últimos 25 anos foi um período de muita mudança, não só aí no roteiro gastronômico, mas também na hotelaria, né? Enfim, em vários setores, Comércio vários em segmentos. geral, né? O comércio em geral, o varejo, Eu tenho enfim. percebido, eu estou há menos tempo em Guarulhos, né, do que vocês, mas eu tenho percebido, desde que eu cheguei, um crescimento maior. Não sei se Com certeza. vocês também observam isso. Com assim. certeza. Tanto nisso, assim, das pessoas gastarem mais em Guarulhos. Por exemplo, quando abriu o Shopping Maia, eu ia lá, que eu tenho filhos pequenos, eles gostam de ir no shopping e tal. E a gente ia e era mais vazio. Hoje eu vou, já está mais cheio o shopping, assim, né? As lojas mais movimentadas. Então eu tenho observado que Guarulhos tem crescido nesse sentido. Assim, Aliás, você citou um comércio. case, inclusive, o próprio Shopping Maia, né, que é um exemplo claro disso, né, desse crescimento, dessa ascensão, né? E é o lado bom da história que nós estamos falando, que de fato as pessoas passaram a consumir sim, né? Muita gente, não só em Guarulhos, frequenta o internacional, pessoas inclusive do Alto Tietê, Sim. frequentam aqui. E agora o Shopping Maia, que começou, como você disse, tímido, o movimento era baixo, mas hoje você já vai no Shopping Maia, você já pega o Shopping Maia com movimento crescente, até pelo número, né, de comércios, de âncoras do varejo, de restaurantes importantes como o Coco Bambu, que é nosso associado aqui também, Exatamente, não é? exatamente. Do nosso querido amigo Bruno. Ou seja, nos últimos 25 anos a cidade cresceu bastante, evoluiu bastante, mas o Serpelloni tem razão, né? É uma questão cultural. Mas, de novo, a proximidade com São Paulo, que era para ser uma bênção, também, em alguns aspectos, acaba sendo uma maldição, porque, de fato, atrapalha. Mas, Lúvio, acaba atrapalhando. a CE vai ajudar a gente, não vai, Lúvio? É verdade. Agora vamos tocar Blue também, Mas né? aqui Vamos tem tocar muita Blue. coisa faz boa em Guarulhos parte mesmo, dessa né? mudança, Aqui, né? Mas você dá pra sabe, perceber. e o Mauro falou uma coisa que é um fato, porque assim, esse é um dos papéis da associação comercial, especialmente Exato. nessa gestão do Silvio, que é dar espaço da mídia espontânea e gratuita, não por acaso a gente inaugurou esse estúdio, para que os empresários, os empreendedores venham falar do seu negócio. Né? E o Associado em Foco é só um dos programas, porque na verdade nós vamos ter mais de 15 programas para dar espaço para todo mundo apresentar, falar de si, falar do seu negócio. Maravilha. E esse é o objetivo. Porque as pessoas vão passar a conhecer melhor. Eu vou ser bem honesto, ele conseguiu em 5 minutos, o Mauro, mudar a minha visão de cartório. Verdade. A minha também. Ele mudou a minha visão de Não, cartório. mas a minha também. Eu diria para o Serpelloni que eu amo cartório. Ele foi muito Agora. feliz. O Mauro é muito inteligente. Passa, É, né? o Mauro é Vamos tomar um muito café, inteligente. que vocês Mauro- vão gostar mais ainda. Não, o Mauro, vamos mas com certeza, porque o Mauro mudou a minha visão de cartório. Ele mudou. Eu sinceramente via um cartório somente sob a ótica da burocracia. Mas ele me apresentou um E olha outro que lado. Eu ainda nem falei dos atos eletrônicos, hein? Fala Fala disso, aí então. Fala avançando isso. bastante. Fala sobre isso. Os cartórios de notas agora, desde a pandemia, avançou muito. Já existia um projeto, né? E com a pandemia esse projeto foi inaugurado e foi lançado. E desde então, meados de 2020, existe a plataforma que se chama e-notariado. Então hoje você consegue assinar escrituras, procurações, sem precisar ir até o cartório. Através desse portal e-notariado, a gente faz um cadastro, emite-se um certificado digital notarizado ou notarial, emitido pelo cartório de notas, e através do celular você consegue assinar uma escritura, assinar uma procuração. Foi lançado agora recentemente, em junho, a questão do reconhecimento de firma eletrônico também. Existe já também a autenticação eletrônica, está avançando também nesse sentido, né? Então,
o nosso objetivo, os cartórios têm esse objetivo de também avançar na tecnologia para não ficar para trás também, né? Porque senão você fica amarrado daquele só papel, tem que vir, cara crachá, e não é só isso, né? Se a gente consegue trazer a segurança jurídica para o meio eletrônico, então quando existe uma escritura, há uma videoconferência para eu confirmar se eu realmente estou falando com o Luiz, ok, nós estamos aqui conversando com o Luiz, essa videoconferência é gravada, acabou, Luiz, no seu celular agora vai ter um espaço para você fazer a assinatura, assinou, eu consigo mandar essa escritura de maneira eletrônica para um cartório de registro de imóveis daí de qualquer parte do Brasil, ele vai registrar, vai me devolver a matrícula eletrônica também, eu vou entregar para o Luiz ou mandar por WhatsApp para o Luiz, falar, Olha, tá aqui a matrícula do seu imóvel. né? Então, a gente avançou bastante nesse sentido. Na parte da tecnologia, né? Isso. Você sabe que a gente entrevistou aqui em um dos nossos programas, que é o podcast Líderes, né? E foi com o ex-ministro, né? Tarcísio de Freitas. E o Silvio Alves estava na ocasião, nosso presidente Silvio, e ele perguntou para o Tarcísio como acabar com a burocracia. E ele respondeu de bate-pronto, com a tecnologia. Tecnologia. E isso é uma prova, né? Exatamente. Isso é uma prova, quer dizer, fazendo uso da tecnologia para desburocratizar, para acelerar processos, para tornar ações mais céleres, enfim. Sensacional. Vindo para somar mesmo a tecnologia, Exatamente. né? Eu dou um exemplo, eu abri uma conta sem precisar ir no banco. Sensacional. Reconhecimento de foto e... São poxa, vários os exemplos, né? A gente pega a própria Netflix, que acabou com a Blockbuster, que era... É ir lá verdade, eu alugar tenho a carteirinha, filme, viu, do Blockbuster. E a tecnologia vai avançando e vai melhorando, né? Falando em carteirinha, né? Até Pessoas. brinquei. Me fala uma coisa, Mauro. Você falou daqueles cartórios de protesto, né? Sim. O cartório de protesto chegou a enviar para o Michel um cartão de cliente VIP. É porque ele tem muito protesto? Michel tá conhecido. Meu Deus do céu. Exatamente. Existe isso? Michel tá na lista lá, o Existe. cartório de protesto. E tem isso, Mauro? O cara manda um cartão de cliente VIP quando o cara tem muito protesto? Se ele for muito importante lá. Poxa, Michel, parabéns. É claro que ele vai cortar isso. É claro que ele vai cortar isso. Tá certo. Mas você Eu queria duvido. aproveitar uma oportunidade, a gente estava falando bastante favor. de cultura, né, e mudança cultural, e eu ouvi uma vez, aproveitar a especialidade aí do Cláudio, sobre mudança de cultura em ambiente empresarial, que leva até 10 anos. Realmente é isso, Cláudio? A Mudança de mudança cultura? cultural no ambiente Cultura da organizacional. empresa. Corporativo, Isso, sim. Exato. Algumas depende muito de cima, né? Então, assim, muitas empresas, quando o seu fundador criou ali a empresa, ele tinha ali um estilo de liderança, e ali foi passando de pai para filho, né? Então, assim, quando você fala de mudança de cultura, é possível sim, né? Mas parte de cima, parte de uma necessidade, de uma dor, né? Então, quer dizer, se de repente, às vezes, até o dono de uma empresa precisa contratar um diretor, uma outra pessoa, um executivo, que traga a sua experiência de uma outra empresa, né? E ele ele traz ali uma ideia, claro que tem uma reunião para todos aprovarem, isso acontecia muito no banco, né? Aonde que, chegando no consenso, poxa, o presidente ou o dono, ele reconhece que precisa mudar essa cultura. E aí, mas assim, não é de uma hora para outra. E realmente é 10 anos para conseguir essa cultura, como ele falou? Ou é menos? Não, então, é muito relativo, depende muito do porte da empresa, por exemplo. Você ter uma empresa de um porte menor é mais fácil. Fazer isso com 50 funcionários é uma coisa. Exato. Com 1.500 é outra. Então, a média que eu observo, que levava no banco, grandes empresas, mas desde que começa lá de cima, a média é 2, 3, 4 anos, em média. Entendi. Tá em média, tá? Não, legal, obrigado. Maravilha, Cláudio. Agora, vamos falar com o Serpelloni agora, caminhando para o final aqui do nosso programa, dessa edição de estreia do Associado em Foco. O Serpelloni, quem quiser fazer o treinamento com você, o Leader Training, o Titãs Leader Training, ou qualquer outro treinamento, né? Você tem aí o mix variado na Dharma Treinamentos, que é nosso associado, de treinamentos. E também você aí, voltando aí para o segmento de transportes. Quem quiser falar com você sobre transporte, sobre treinamento, como é que te acha? Dá uma dica aí. Luiz, primeiro eu quero te agradecer e te parabenizar.
Que ação, né? Que atitude. Parabéns, porque o ACE está mostrando que não é para ficar passivo. Tem que ser ativo, tem que ativar, né? É verdade. Carvão ativado. É verdade. Diferente, né? Não é uma brasa, não é aquele carvão que está lá morrendo. Então, muito obrigado por tudo que você está proporcionando. Obrigado. Você, Isso. em nome da CE, claro, óbvio. Sem dúvida né? nenhuma. Então, a Dharma Treinamento, tem o site dharmatreinamentos.com.br, Dharma com DH, mas tem o meu telefone, meu WhatsApp. Pode falar diretamente comigo, porque se eu tiver, por exemplo, agora eu não posso atender, mas eu retorno para as pessoas, que é o 11 98774 9153, ou Carlos Serpelloni com S, que em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Procura o Carlos, que daí eu encaminho para as pessoas que cuidam disso. Então, Titãs Leader Training tem a Vaninha, que ela vai ser a recepcionista, tem o Stack, que ele vai falar com dependendo do grau da pessoa. Porque o Titãs, ele assusta muita gente. Tem muito mito. Se for o mito do cartório, né? O mito de escrever, tem o mito do treinamento também. Algumas pessoas têm medo de fazer, mas ninguém morre. Né? Todo mundo vai passar por uma transformação. E aí eu passo para a pessoa certa, porque um é só falar, manda o dinheiro, o Pix é tal, passa o cartão tal. O outro você tem que explicar como vai fazer. Então eu tenho 2 pessoas especialistas. E são vários treinamentos, né? Não é Sim. só o Titãs. Não é só O que o mais Titãs. tem? Olha, eu tenho Titãs Leader Training, que é no Hotel Fazenda, Falcão Leader Training, que é no Hotel Fazenda, Firewalker, que é aquele que você passa descalço na brasa. Esse é famoso, hein? Você falou. Esse é famoso, Famoso, hein? né? Esse é um team building esse, né? Esse Tá. é pra você levar a empresa toda, para todo mundo Tá. trabalhar em equipe, como que é frequentar os obstáculos profissionais. É o Firewalker. Tem o Livre, que é falar sobre financeiro. Não ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, mas como lidar com o dinheiro. Ser livre do dinheiro, né? Que é a relação homem-dinheiro, pessoa, ser humano-dinheiro. Que tem gente que tem dinheiro e não sabe usar, não sabe usufruir. Bom, esses são os treinamentos fora, né? Agora tem de vendas, liderança, atendimento ao cliente, sonhos objetivo, de casais, enfim, comunicação, hipnose. Final de agosto daremos mais um treinamento de hipnose. Demos um mês passado no Hotel Bristol e agora mais um. Foi um sucesso, muito bom. E a hipnose também é outro mito. As pessoas acham que hipnose é um negócio de outro mundo. Não, é desse mundo. E a pessoa, quando faz um curso de hipnose, ela aprende a lidar com pessoas. Não é comunicação, muitas coisas. Então, assim, entre no site da Dharma, procura, Bom. liga pra gente, procura. E muita coisa. E os Dharma livros? Treinamento. E os livros? Os livros? 9 livros que tem algumas livrarias que eu não vou citar agora porque eu não vou lembrar e vou ser injusto, mas pode me chamar e eu mando pelo correio. Faz contato com você? Faz contato comigo, faz Tá. o Pix, eu mando pelo correio, Tá bom. simples e fácil, né? Maravilha. Tranquilo. Inclusive, só para Fica à vontade, fica à vontade. meus maiores clientes que compram livros são empresas. Que compram livro de liderança para dar para o funcionário, compram livro de vendas para dar para funcionários. Tem empresa aqui de Guarulhos, e eu vou até citar uma, porque isso é um grande orgulho, a Pacífico Log, que é uma grande transportadora. Grande transportadora. Todos os vendedores, eles lêem o meu livro e fazem um resumo do meu livro, estudam o meu livro para Que legal. vender legal. frete. Né? Então, Bem, é muito excelente. orgulhoso. RPA Transporte, Gran Cargo, Health Transportes, TDB Transportes, todos utilizam os meus livros para dar para os funcionários, os empregados, os colaboradores. Então, é muito gostoso isso. Então, empresário, você pode presentear o seu colaborador ou presentear amigos com os meus livros. Olha que legal. Que legal, que legal. Excelente. E o Michel, na edição, vai colocar todos os contatos do Carlos Serpelloni. E você que vai assistir esse conteúdo, quer entrar em contato com ele, vai estar ali o WhatsApp dele, o Instagram, enfim, todas as formas para você poder encontrá-lo e consumir tanto cursos, livros, enfim, também a área de transporte. Você vai poder falar com ele sobre vários assuntos. Agora eu vou falar com o Mauro. Mauro, quem quiser... aliás, vamos começar aqui dessa parte. Qual demanda, né, nessa área cartorária, digamos assim, notarial, se é que existe esse termo, eu vou poder fazer no seu cartório? Então, são todas as escrituras públicas, então advogados costumam nos procurar, imobiliárias, corretores de imóveis e o público em geral que está comprando, vendendo imóvel, alguém passando por um inventário, passando por um divórcio, também pode obter, junto com o seu advogado, o acesso ao cartório, aos serviços do cartório e o reconhecimento de firma, autenticação de cópias, que são serviços em geral, né? Todos esses serviços a gente pode procurar, Pode o teu procurar, cartório, segundo o isso, tabelião de notas, né? Exatamente, isso mesmo. Maravilha. Aliás, você falou aí na parte de imóveis, você conhece o nosso
presidente do conselho aqui, o Donizete, que é dono de imobiliária da DC Imóveis, é delegado regional do Cresce. Ah, eu já ouvi falar, mas não fui apresentado O Kelly, ainda. vou falar com a Kelly aqui agora, a Kelly é que associou o Mauro aqui. Isso. Apresenta para o Mauro depois o Donizete. O Donizete é o delegado regional do Cresce, legal. Ele é dono da DC Imóveis, Certo. é um empresário do ramo imobiliário muito antigo, tradicional na cidade. Apresenta eles aí, faz o network aí, ô Kelly, Obrigado, tá bom? obrigado. Vai ser um grande cliente seu lá, com certeza, Opa, viu? Agradeço. Viu? E para eu te achar, como é que a gente faz? Dá teu endereço, teu contato, Nós tudo. temos o site do cartório, né, que é 2tabeliãoguarulhos.com.br. O Instagram, para localizar as informações que nós postamos aí quase que diariamente de conteúdo informativo, é o @2tabeliãodenotas_de_Guarulhos. E nós estamos lá com informações de conteúdo informativo ao público mesmo, né? E nosso WhatsApp é o próprio telefone do cartório, também é acessível por meio de WhatsApp, que é o 4967-8118. Maravilha. Agora, Cláudio Luve, quem quiser falar com você para te contratar, né, para contratar sua consultoria de RH, ou mesmo as suas palestras, mentoria de liderança, ou comprar algum livro teu, dá aí todo o serviço aí. Luiz Cláudio, primeiro, Luiz e Cláudio, né? Pois é, olha aí, ó, do Primeiro, mesmo assim, lado. parabéns pela iniciativa, né, de poder trazer os associados, né, poder falar cada um da sua história, né, muito bom, parabéns, viu? Para me encontrar é no WhatsApp 99508-7313. Meu Instagram é CláudioLuve16 e também me acha também no Facebook e no LinkedIn como Cláudio Luve. Maravilha, maravilha. Gente, quero agradecer vocês. Obrigado mais uma vez, Mauro. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer eu te agradeço receber a aqui, viu? oportunidade, viu? E acho excelente essa iniciativa que a CE está fazendo aí. Parabenizo também o Luiz aí por todo esse conteúdo que vai ser disponibilizado e esse acesso aos associados que está sendo disponibilizado. Obrigado por ter vindo. Prazer te receber aqui. Obrigado. Carlos Serpelloni, obrigado por ter vindo mais uma vez. Só tenho a agradecer. É incrível, incrível, incrível. Muito obrigado. E Claudinho, obrigado por ter vindo você também. Gratidão. É isso aí, quero agradecer vocês que participaram dessa primeira edição, a edição de estreia do podcast Associado em Foco. Nosso objetivo é mostrar para você um pouco mais da trajetória pessoal e da vida empresarial, do que fazem, dos serviços que eles prestam, dos serviços que eles oferecem, para você que acompanha os conteúdos da CE Web TV. Um abraço, até a próxima.